Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas, sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert e nessa série de vídeos estamos resolvendo essas questões. A importância de resolver as questões do ENAD é para que você se prepare para essa prova ou até mesmo revise para concurso público. Bom, então desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, ative as notificações se estiver por um aparelho móvel, tá certo? E não se esquece, nós temos uma comunidade aqui no Telegram, o link tá aqui na descrição desse vídeo. A questão que nós vamos conversar hoje é em questão falando um pouquinho sobre os materiais ferromagnéticos, muito aplicado na parte de potência no conteúdo de Engenharia Elétrica. Nós vamos fazer uma questão do ENAD 2011 para você ver como é que essas aplicações elas podem aparecer. Então veja só, vamos fazer aqui uma leitura rápida, eu já coloquei algumas anotações básicas aqui para a gente ter algumas noções. E diz assim, os materiais magnéticos podem ser classificados em ferromagnéticos, permeabilidade magnética relativamente muito alta, ou seja, o que é permeabilidade magnética? Você pode interpretar como o quanto aquele meio permite que passe fluxo magnético, tá certo? Os diamagnéticos, que têm uma permeabilidade aproximadamente menor do que 1, e os paramagnéticos, que têm a permeabilidade magnética relativa aproximadamente maior do que 1. Então, Ives, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Só para a gente ilustrar esses tipos de materiais. A gente tem aqui, ó, por exemplo, os paramagnéticos, nós temos os alumínio, magnésio, sulfato de cobre. O diamagnético, a gente tem o bismuto, o cobre, a prata. Esses materiais, eles não sofrem atração nem repulsão na presença de ímãs, por exemplo. Então, quando eu tenho um ímãzinho lá com polo norte, com polo sul, igual a gente aprende lá no ensino médio, esses materiais, eles não são atraídos. Diferente dos materiais ferromagnéticos, que sofrem grande influência, como é o caso do ferro, o caso do cobalto e o caso do níquel. Então, duas razões fundamentais para o aproveitamento das propriedades magnéticas para os materiais ferromagnéticos é a elevada permeabilidade e baixas perdas, que permite a realização de circuitos magnéticos. Essas baixas perdas, evidentemente, acontece que alguns condutores, eles também são condutores elétricos, tá? E aí eles acabam perdendo aí um pouco de dissipação na forma de calor através do efeito Joule. Então ele diz assim, nos circuitos magnéticos de baixa relutância, então um circuito magnético de baixa relutância, nos quais se pode estabelecer um fluxo aplicável à custa de uma força magnetomotriz relativamente baixa. Então é o seguinte, gente, essa relutância, né? Essa relutância, ela é a resistência que um determinado material tem a passagem de fluxo magnético. E essa relutância ela depende de algumas coisas, tá? A primeira delas é a seguinte, quanto maior for o comprimento, o L do meu condutor, maior vai ser essa relutância, tá? A permeabilidade magnética, ela entra de forma inversa. Então, quanto maior o condutor, maior a relutância, mas a permeabilidade entra de maneira inversa. Por quê? Porque quanto maior for minha permeabilidade, mais o meu meio permite. E, consequentemente, menor vai ser a relutância, né? Alguns professores dizem que a relutância seria a resistência magnética, né? Você pode interpretar dessa forma, vezes a área também. Lembra muito aquela equação da resistência, né? Rho é igual a L sobre A, segunda lei de Ohm. Mas não tem uma conexão direta, não. Essa daqui seria a informação que define a relutância de um material, que a gente pode interpretar como sendo a dificuldade de passagem do fluxo magnético, tá certo? Então, em relação aos materiais ferromagnéticos, o material ferro-silício é o mais utilizado nas diversas aplicações que envolvam os núcleos em circuitos magnéticos. Por quê? O ferro-silício é composto de ferro com dopagem de silício. Então, eu representei aqui um pequeno materialzinho, tá? Ou seja, ele é um ferro, mas além de ele ser um ferro, ele tem algumas dopagens dos materiais silício, né? Que promove o aumento da resistividade do material, né? Reduzindo as perdas da corrente de Foucault no núcleo. Ives, o que seriam essas correntes de Foucault? Como no eletromagnetismo acontece lá pela lei de Faraday, que a gente tanto conhece, uma variação de DDP, né? A gente tem ali aquela variação
que dá os conceitos de corrente alternada, tensão alternada. Então, devido a isso, a gente tem uma indução de corrente elétrica nesse próprio material. E aí, o que acontece? Devido a essa indução, surge nesse material uma corrente elétrica indesejada, que é o que a gente chama de corrente de Foucault. O que essa corrente de Foucault ela faz? Ela gera aquecimento no material, e aí, devido a gerar esse aquecimento no material, a gente tem, né, aí algumas perdas acontecendo. É essa que é a famosa corrente de Foucault. E aí ele diz assim, ó, a respeito dessas acessões, assinale a alternativa correta. Pessoal, é o seguinte, uma está justificando a outra aí. Por que isso? Porque quando eu coloco o silício, o que é que eu faço com a resistividade do material? A gente deve lembrar um pouquinho, né, que V é igual a R vezes I, né? Como a gente tem geralmente uma resistência maior devido à presença do silício, a tendência é que essa corrente de Foucault, ela sofra uma baixa, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza o ferro dopado com o silício, que também é chamado de ferro-silício, a gente permite que o fluxo magnético fique passando, mas a gente reduz, né, essa perda de corrente de Foucault, que é uma corrente de aquecimento. Então a gente poderia dizer que as duas acessões são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Portanto, o gabarito dessa questão seria a letra A. Veja que ela é uma questão relativamente teórica, mas a gente consegue relembrar alguns conceitos importantes, como relutância, resistência, corrente de Foucault e os tipos de materiais que são aplicados. Bom, fico muito feliz em ter tido você até aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e continuar acompanhando essa série de vídeos. Nós estamos resolvendo com muitas questões, com muito carinho para você. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica.